Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende de onde você estiver assistindo a gente. Mas aqui é final de tarde, 18 horas e 30 minutos. Quem assiste a gente no Japão é do outro dia, né? Já é um dia a mais por volta no final da tarde. Quem assiste a gente na Europa, agora já é bem tarde da noite, né? Por volta de meia-noite do continente europeu. Muito bem, quem assiste a gente, hoje a internet nos dá esse privilégio, né, de podermos estar em lugares diferentes, em horários distintos, em países distintos e estarmos conectados todos ao vivo assim, tá bom? Então Deus te abençoe, seja bem-vindo nessa live, que Deus abençoe o seu dia. Se você está vivendo o próximo dia, Deus abençoe o seu dia também. Deus abençoe a sua noite, que seja uma noite abençoada. Vamos meditar num texto da palavra de Deus. Diz assim, esse texto diz assim. Deixa eu aqui, arrumar aqui. Muito bem, gente. Mateus 26, versículo 40, diz assim: Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. É interessante que aqui narra a história de Jesus orando. Jesus, ele acordava muito cedo e orava. Depois pregava o reino de Deus e os discípulos cansadamente iam dormir e Jesus ia novamente orar. Eu sempre penso muito nessa passagem. Porque aqueles discípulos iam orar e não conseguiam permanecer, ou muitas vezes nem iam orar, iam dormir. Sempre me vem no coração isso. Talvez nós nunca vamos ter a resposta completa, mas uma coisa é certa e é demonstrada isso: Jesus tinha um propósito e ele buscava esclarecer esse propósito dentro do seu coração. Ou seja, esclarecer essa vontade de Deus dentro do seu coração. Então Jesus, ele orava. Porque a oração é exatamente para pessoas que têm um propósito, que têm uma visão. E para esclarecer os detalhes dessa visão. Por isso que quando pessoas não entendem o propósito, não têm uma visão dentro do seu coração, é muito difícil elas permanecer na oração. Por quê? Porque elas estão alienadas ali de um propósito maior. É interessante que Deus tem níveis diferentes de comunhão para revelar as coisas. Para pessoas que estão alienadas, desligadas, não estão nem aí, como que Deus vai revelar as coisas preciosas de um chamado, de um propósito, de uma visão? Nós precisamos aprender dia a dia com Deus. Para Deus não tem problema, Ele conhece todas as coisas em todos os momentos. Agora, Jesus, Ele abriu na sua morte e ressurreição o acesso para todo mundo. Agora, os níveis de comunhão, eles são diferenciados. Por que pessoas não conseguem entender muitas vezes os projetos de Deus, os propósitos de Deus, ou uma visão, ou um sonho que Deus deu a elas? Porque elas ainda não estão se colocando em oração para descobrir os detalhes. Às vezes é mais fácil querer que alguém lhe dê a interpretação disso e não está de todo errado.
Mas note, quando Deus deu um sonho para ele, quando Deus deu um sonho para José viveu dia a dia a expectativa de Deus instruir ele naquele sonho. Mesmo em momentos difíceis, mesmo em situações difíceis, todo o período de José no Egito foi de altos e baixos, até ele se tornar o governador do Egito. Mas a cada dia Deus foi esclarecendo. Mas José não abandonou a vida de oração, não abandonou a vida de comunhão diária com Deus. E Deus foi detalhando para José dia a dia aquele sonho. Quando a Bíblia fala que os discípulos dormiram aqui, a Bíblia está falando num contexto de alienação. Parece que Jesus estava numa batalha em direção à cruz sozinho. Implantar o reino de Deus sozinho. Os discípulos não tinham essa visão. Os discípulos ainda não tinham essa revelação. Os discípulos não tinham esse entendimento. Então, para que buscar um detalhe? Jesus, ele veio por causa de um propósito, por causa de uma revelação, por causa de uma palavra. Então Jesus buscava dia a dia, com insistência, com constância, com decisão, cada detalhe para cumprir os passos. Jesus podia ter ficado pelo caminho sem cumprir o propósito da crucificação. O diabo tentou ele no deserto. Os próprios discípulos tentaram impedir ele. Mas a cada dia que Jesus dedicava à oração, Deus colocava mais detalhes sobre esse assunto. E aquilo ia ficando detalhado no coração de Jesus. Mas os discípulos, eles não tinham isso. Então não tinham essa visão clara ainda. E eles não permaneciam em oração. O que isso ensina pra gente, pra mim e pra você? Ensina, irmãos, que enquanto a gente não tem uma visão clara do que Deus quer com a vida da gente, a gente não ora. Eu notei que a maioria das pessoas que não oram, porque elas não têm uma visão clara do que Deus tem para elas. Não tem um propósito claro do que Deus tem para suas vidas. Agora, a gente precisa entender que a oração, ela explica. Oração não é um lugar para você encher Deus das tuas ideias. Oração não é para encher Deus com os teus planos. A oração é para esclarecer o seu coração a respeito dos planos de Deus, a respeito das ideias de Deus, a respeito do governo de Deus. Então, quanto mais você ora, mais você conhece detalhes de coisas que Deus tem exclusivo para você. A oração, ela te leva para lugares novos, para lugares abençoados novos de Deus. A oração te leva para um novo de Deus e para você entender a vontade de Deus. Qual era o grande objetivo de Jesus orar? 4 horas por dia, aproximadamente, Jesus orava. É que Jesus não veio com um chip do céu. Mesmo como filho de Deus, como homem que se tornou e encarnou, nascido de uma virgem, ele precisaria, assim como você e como eu, entender o que Deus tinha para a vida dele. E o que Deus usou, qual o canal que Deus usou para encher o coração de Jesus da vontade de Deus? Foi a oração. Você acha que se Deus usou essa chave com Jesus, por que Deus usaria outra com você?
Uma das coisas que eu entendi na oração é que a oração realmente é um canal para te colocar coisas que você nem podia imaginar, pensar. Por isso que Paulo escreve aos Coríntios, né? O ouvido que não ouviu, os olhos que não viram, a mente que não imaginou. Isso é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, é interessante que essa revelação, ela não vem pela carne. Ela não vem pelos teus ouvidos, não vem pelos teus olhos, não vem pela tua mente. Ela virá por uma revelação do seu espírito. A Bíblia diz: quem conhece a Deus, senão o Espírito de Deus? E não conhece só Deus, conhece as profundezas de Deus. Quem conhece o homem, senão o Espírito que nele está? Então, nós precisamos entender que essa conexão do nosso espírito com o Espírito de Deus em oração vai trazer um entendimento e a revelação de Deus para a nossa vida. E uma das orações mais extraordinárias que eu acho na Bíblia é a oração em outras línguas. Volta e meia eu faço aqui um semináriozinho aqui de por que a gente deve de orar em línguas. E se eu pudesse dizer para vocês, eu diria o seguinte, ó. Na minha vida, nada foi mais poderoso do que a oração em línguas para me estabelecer dentro do ministério. Quando eu comecei a orar em línguas, eu não sabia. Eu não comecei a orar para ser um pregador, eu não comecei a orar para ser um pastor. Eu comecei a orar por causa que eu queria que algumas coisas da Bíblia funcionassem para mim. Mas à medida que eu me dediquei em oração, e esse período de entendimento eu orava de 2 até 10 horas por dia. E aí é interessante que à medida que eu fui orando, parece que não vai acontecendo nada com você. Mas o teu espírito vai começando a se conectar com o desejo de Deus, com a vontade de Deus, com o governo de Deus, com o propósito de Deus. Com 1 ano de oração assim, Deus trouxe um ambiente de revelação tão extraordinário sobre o meu espírito, sobre a minha vida, a respeito do chamado, de manifestações, de poder. Mudou tudo na minha vida. Ficou tão claro o meu chamado, nesse tempo eu era um empresário, que ficou muito claro que a vontade de pregar a palavra, de ser um pregador, era muito maior que o desejo até de como empresário ganhar dinheiro. E quando eu saí para o ministério, eu nunca saí em dúvida. Eu nunca saí confirmando profecias, pedindo para os outros se essa era a vontade de Deus. Eu tinha uma certeza absoluta em meu espírito agora. Que Deus havia falado comigo, que Deus havia me tocado, que Deus havia me esclarecido a respeito do meu chamado. Até algumas pessoas não compreenderam. É notório isso. Até alguns ambientes religiosos me rejeitaram. Mas eu não fiquei abatido por isso. Muito pelo contrário, eu tinha uma certeza absoluta do que Deus queria na minha vida. E depois que eu parti para o ministério, que eu decidi, eu nunca mais duvidei um dia sequer. Sempre olhando para o autor e consumador da minha fé e o propósito. Todos os dias dos ambientes de oração, Deus foi esclarecendo esse chamado, trazendo esclarecimento, detalhes sobre a minha vida, sobre o propósito de Deus, detalhes sobre as visões que Deus colocou no meu coração. E até os dias de hoje, isso é muito forte. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa a não ser um pregador. Porque essa é a minha grande chamada. Esse é o meu grande propósito. Isso foi detalhado em meu espírito
pelo Espírito Santo. Então, quando a gente ora, a oração, ela detalha dentro do seu coração a vontade de Deus, o propósito de Deus, detalha as visões de Deus. Não fique procurando, pedindo para as pessoas. Deus vai usar homens e mulheres para te instruir, para te edificar, mas antes de sair correndo atrás de homens, você precisa correr atrás de Deus. Você precisa gastar um tempo em oração. Gastar um tempo com a presença de Deus. Com Deus e o seu chamado não existe um mandrake. Nem Jesus, Deus fez diferente, quanto mais vai ser com você. Deus quer pessoalmente contar para o seu espírito quais são os detalhes do seu propósito, da sua chamada. Então, pessoas que não têm direção para entrar na chamada de Deus, ou têm preguiça para entrar dentro do propósito divino, eles não oram, porque eles querem ganhar de outra forma. E esse é o princípio de Deus. Se você quer conhecer o detalhe sobre a sua vida, você precisa orar. A Bíblia chama por todo o Novo Testamento a uma vida de oração constante, contínua, todo o tempo. Então, se os grandes apóstolos receberam toda a revelação para nós caminharmos pela palavra de Deus, e eles insistem tanto na oração, é porque Deus insiste na oração. Deixa eu dizer algo para você. Talvez você já bateu em tantas portas, até esteja desiludido. Mas eu quero declarar uma palavra aqui. Se hoje você começar a orar, e não é assim orar uma semana, é saber que todos os dias da sua vida, Deus tem algo novo para contar para você. Novo para instruir no seu espírito. Você nunca mais baterá em porta de homens por migalha. Você terá um coração alimentado pelas instruções de Deus na sua vida. Então, você vai até agradecer por homens e mulheres que passam de uma forma ou outra, mentorando, ensinando, edificando a sua vida. Mas você sabe que a maior parte da instrução, da revelação, virá da parte de Deus nos momentos de oração. Se você recebe essa palavra, diga assim: a maior parte da revelação de Deus para minha vida virá em momentos de oração com Deus. Aleluia. Os grandes homens e mulheres que romperam, que andaram numa visão maior, eles foram muito solitários com Deus. Mas eles buscaram esse suprassumo de Deus para suas vidas. E isso causou rompimentos extraordinários. Muito bem, gente. Vamos orar os Salmos 91, profetizar sobre sua vida. Coloca já seu pedido de oração. Não esqueça aí de curtir a live, ó. Curte a live aí, gente. Precisa curtir essa live aí, ó. Dá um joinha na live aí. Não esqueça de compartilhar essa live. Compartilha ao menos com 10 pessoas. E nós vamos orar agora os Salmos 91. A maior de todas as orações na Bíblia. A grande oração da palavra. A oração mais orada no mundo é a oração dos Salmos 91. E eu quero orar e profetizar sobre a sua vida. Um grande milagre de despertamento, de paixão pela presença de Deus estará acontecendo sobre a sua vida. Vamos orar então? A Bíblia diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele, Deus, o livrará do laço do caçador e do veneno mortal.
Ele o cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus amigos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama e eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele chamará a mim e eu lhe darei respostas. Na adversidade, eu estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei, e lhe mostrarei a minha grande salvação. Que Deus nos abençoe com esta palavra, com esta oração. Que esta oração esteja sobre você, sobre a sua casa, produzindo esses milagres de bênção, de cura, de livramento. No nome de Jesus, de rompimento, de libertação. Em nome do Senhor Jesus. Você vai orar comigo agora, e numa pequena oração, mas de fé, com toda a sua fé. Você vai dizer agora, junto comigo, repete e diga assim: eu creio, eu recebo, e eu vou viver os milagres dos Salmos 91 sobre a minha vida. Eu recebo a cura, eu recebo uma libertação, e eu recebo um destravamento financeiro sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Oh, meu Deus. Deixa eu dar uma palavra aqui. Eu estava terminando de orar o Salmo 91, Deus falou muito forte no meu coração. Uma palavra para quem está começando coisas novas. Isso é uma palavra financeira, uma palavra para quem vai começar coisas novas. Às vezes você precisa vender um terreno, uma casa, um apartamento, um sítio. Isso está tudo travado. Você precisa crer que hoje, e pegar essa palavra, que Deus está dando uma palavra de rompimento. Você que esteve atado em medos, até em pensamentos insignificantes, com tantas promessas grandes que Deus tem. Hoje Deus está trazendo um rompimento para você começar. 2023 tem que ser o ano do começo na sua vida. O que não deu certo, acabou. Fica no passado. Deus está começando algo novo na sua vida. Então receba essa palavra profética. Você que vai viajar para uma outra cidade, morar em outra cidade, morar em outro país, começar algo novo, vender um patrimônio para começar algo. No nome bendito de Jesus, que a bênção de Deus esteja sobre você, que um rompimento de Deus esteja sobre a sua vida. Eu te abençoo agora. Receba aí, em nome do Senhor Jesus agora, em nome do Senhor Jesus. E diga assim: eu concordo e eu recebo em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Muito bem, povo abençoado de Deus, que você tenha uma boa tarde, né? Uma boa noite de Deus também. Lembra, é tempo de milagre na sua vida, é tempo de rompimento de Deus, é tempo de um novo de Deus sobre a sua vida. Então, povo lindo, povo abençoado, que Deus te abençoe. Grande beijo no coração, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Nos vemos amanhã, às 5h30 da manhã. Eu te convido para você orar o Pai Nosso conosco. Uma oração bem pequenininha, uns 7, 8 minutinhos, mas abençoa tanto o seu dia, abençoa tanto a sua vida. Deus te abençoe em Cristo Jesus.